do programa Trazendo Esperança para o Mundo. Olá, amigo, como você está? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida com seus familiares? Como está o teu trabalho? Eu espero que as coisas sejam bem, principalmente a tua jornada espiritual. Hoje, como sempre, irmão, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos 10, 46 em diante. Vamos ouvir uma história tão linda e tão maravilhosa hoje. Assim diz a palavra de Deus. E foram para Jericó. Quando estava a sair de Jericó, juntamente com o discípulo, em numerosa multidão, Bartimeu, cego menino, filho de Timeu, estava sentado na beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. E todos se repreendiam para que calasse, mas cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chama-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, vem, levanta-te, e ele te chama. Lançando-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou Jesus: Quer que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, eu quero que torne a me ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, em seguida a Jesus entregava a sua vida. Meu amigo, aqui nos mostra um cego na essência. Ele nasceu cego. Desde a velha da mãe dele, ele nasceu cego, meu amigo. No dia que Jesus entrou em Jericó, a sair, meu querido irmão, houve um milagre. A entrar houve, a regressar, a sair do Jericó, houve um homem cego que carecia de ver a natureza, de ver as pessoas, mas infelizmente, através do pecado, não sabemos que é o pecado de seus familiares ou o pecado que fez ele cego. Meu querido amigo, a Bíblia mostra que cada vez que ele mais gritava, a multidão mandava ele calar. Não é assim a vida espiritual? Cada vez que você vai, cada vez que você se prospera, o mundo fala para você calar, mas a Bíblia mostra que aquele homem cada vez gritava mais alto, até que Jesus ouviu a voz dele. Meu querido amigo, você precisa gritar mais, precisa mais clamar. Não importa se o mundo te abafa, não importa se o mundo manda te calar, você precisa clamar mais alto, porque Jesus vai te ouvir. Meu amigo, a Bíblia diz ainda que Jesus mandou parar a multidão e mandou chamar aquele homem. E aquele homem, a Bíblia diz que deixou a capa cair. Meu querido irmão, a capa significa que esse homem é cego. Ele era mendigo, mas aquele homem, diz a Bíblia, que deixou a capa, que deixou e foi com Jesus. Meu amigo, você, para ir até Jesus, você precisa deixar a capa, como aquele homem deixou. Aquele homem, desde que ele ouviu o chamado de Cristo, ele deu um salto e largou a sua capa. A sua capa significa que ele é cego, ele é pobre. Assim que ele ouviu, meu irmão, a voz de Cristo ao chamar, ele deixou a capa, que significa o pecado, para seguir, para ir ouvir o chamado de Jesus Cristo. Meu querido amigo, você que está escutando essa mensagem agora, para você ir até Cristo, meu irmão, você precisa largar aquela capa. Talvez tua capa pode ser cerveja, tua capa pode ser mulheres, tua capa pode ser redes sociais, Facebook, tua capa pode ser pornografia, masturbação. Você precisa deixar e ouvir o chamado de Jesus. Então aquele jovem Bartimeu era cego na essência, mas ele ouviu o chamado de Jesus e largou a sua capa e foi ter com Jesus. Você também, amigo, precisa também largar a capa do pecado para ouvir o chamado de Deus para você. Assim oremos. Maravilhoso Deus que está na tua céu, Senhor, obrigado, Pai, pela essa mensagem rica que nós ouvimos. Abençoa aquele Senhor, aquela Senhora, aquele adolescente, Pai, que está com capa ainda assegurado. Aquela jovem está com capa ainda assegurada, que hoje
possamos largar capa como aquele jovem Bartimeu e largou e foi ter com o Senhor. Não importa que a multidão nos manda calar, possamos clamar mais alto ainda para nós irmos diante de Ti. Abençoa aquele jovem, aquele jovem, nos abençoe em nome de Jesus. Amém.